Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É importante e de graça a sua participação. Então deixe essa moral aí. Valeu? Bom, gente, vamos falar do jogo de ontem. Outras informações importantes aqui também nesse vídeo. Jogo de ontem contra a equipe do Lanús. O Vasco acabou derrotado mais uma vez, perdeu por 1-0. Mais um erro bizonho do sistema defensivo do Vasco. E vai parecer perseguição aqui. Ah, perseguição, Eduardo, com o garoto, com o Luiz Gustavo. Mas foi em cima dele, não deu bote. O jogador do Lanús foi para cima, fez o cruzamento, enfim, fizeram um gol, venceram o jogo. Uma equipe fraca do Lanús, o Vasco conseguiu sair derrotado mais uma vez. Sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, ele teve só um dia, mas mesmo assim, quem assistiu o jogo já conseguiu ver um padrão mínimo de jogo. O time sai tocando a bola, construindo jogadas, criando mais jogadas, né? Então, esse é o Vasco que eu vi ontem. Aí, Eduardo, é muito pouco tempo. É muito pouco demais, né, gente? Um dia só, mas ele falou na entrevista ontem que repetiu bastante as jogadas, explorou bastante esse dia de treinamento. Agora, o técnico Fernando Diniz sabe que ele vai precisar corrigir algumas peças no time do Vasco, ele vai precisar barrar alguns jogadores. Vou passar para vocês aqui o time que foi a campo ontem: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Aqui você olha, Luiz Gustavo, você tem que trocar. Pelo amor de Deus, senão vai tomar gol todos os jogos. É um menino. A torcida já está pegando no pé do garoto. Vou repetir, não foi destaque na base. Estão inventando um Luiz Gustavo no time titular. Para que contrataram o Lucas Oliveira? Para que estão barrando o Manuel Capasso? Lucas Freitas. O que está acontecendo? Então, tomara que o técnico Fernando Diniz enxergue isso, né, e realmente dê solução. Né, pelo menos ali para o miolo de zaga. Senão vai tomar, o final de semana é contra o Fortaleza. Fortaleza bem mais time que Lanús. Essa é que é a grande realidade. Tietê no meio campo foi bem, Coutinho também foi bem, é craque. Né? Tem jogo para o Fernando Diniz, dá jogo, cria muito. Eu acho que o Coutinho vai reencontrar seu bom futebol com o Fernando Diniz à beira do campo. Agora Ryan não dá. Ryan, desculpa, não dá. O jogador parece que está com 5 sacos de cimento nas costas. Não tem velocidade, é um jogador de muita força, mas não cria. É o Adson no time titular. E aí, tomara que o técnico Fernando Diniz enxergue isso, porque a situação do Vasco realmente é complicada. Agora o Vasco, só na repescagem, precisa vencer o próximo jogo na Copa Sul-Americana, torcer por outros resultados, enfim, para enfrentar um time eliminado da Libertadores. É realmente complicada a situação do Vasco. Gente, sinceramente, o Vasco não é esse filme de terror todo. Eu não imaginava tantos vexames, perder para time Porto Cabedelo, esses times timecos, fracos, times da Venezuela, o Vasco sendo humilhado. Essa camisa é muito pesada. Né? Tomara que também, e aí parte muito pelo Fernando Diniz, né, quando ele, tá faltando confiança para os jogadores do Vasco. Eles precisam de confiança. Precisam acreditar mais neles. Realmente a situação do Vasco é complicada. Eu não vou ficar passando pano nessa situação, não. Então, repetindo aqui, o Vasco hoje, do grupo G da Copa Sul-Americana, um grupo fraco, gente. O Vasco é o terceiro colocado, precisará vencer o Melgar para avançar ao play-off da Sul-Americana. É realmente muito complicada a situação do Vasco. E daqui para frente, o Vasco terá 5 partidas seguidas, 4 no Rio de Janeiro, 4 delas em São Januário. No dia 17, agora do 5, o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza em São Januário. Depois, pela Copa do Brasil, o jogo que eu tô com medo, tá? Dia 20 do 5, São Januário, Operário, Copa do Brasil. Fluminense, dia 24, Maracanã. Melgar, dia 27, São Januário. Dia 31, Bragantino, São Januário. Então, assim, teremos esses jogos decisivos. Tudo dentro desse mês. 3 dias para treinar, 1 para recuperar, meio para recuperar, não sei. Agora, o Vasco teve tempo para preparar a equipe. Teve uma pré-temporada no início da temporada e teve uma intertemporada após a eliminação do Campeonato Carioca.
Não dá para ficar passando pano nessa situação. E o time não está pronto. O time não está pronto fisicamente falando. O Vasco não consegue correr o tempo inteiro, marcar pressão, que é o mínimo dos mínimos. Que o jogador precisa fazer. E isso não é falta de confiança. Isso não é falta de confiança, isso é falta de preparo. O jogador, quando ele está bem preparado fisicamente, ele ataca a bola até fora do campo. Essa é que é a grande realidade. E o Vasco não tem essa equiparação física. Ah, mas aí sei lá, Daniel Félix, o preparador vai ficar... Zero problema, eu quero saber de Vasco, pode ficar bolado. É demissão já e um novo preparador. Não deu conta do recado, demissão e contrata outro. Acabou, gente. Tem que parar com essa história de peninha de profissional A, profissional B e o Vasco sempre em segundo plano. Tá certo? Então, o Fernando Diniz é um cara muito sério, muito centrado, né? Tenho uma admiração, eu admiro demais o trabalho do técnico Fernando Diniz. Quem acompanha aqui o canal teve a oportunidade de acompanhar nossas entrevistas aqui na época de pandemia, lá em 2021, né? Trabalhamos juntos aqui com o Fernando Diniz, nas entrevistas, acompanhando. Um cara sensacional, de bem, um cara que realmente está ali para trabalhar sério, duro, dentro do Vasco, que gosta do Vasco. Então, assim, mas vai ter muito trabalho mais uma vez. Aquele ano, pegou um Vasco na Série B. Esse ano, pega um Vasco na zona de rebaixamento, situação complicada na Copa do Brasil, situação complicada na Copa Sul-Americana. Ou seja, vai ter que se virar nos 30, Fernando Diniz. Segura essa bomba aí, que você está assumindo uma bomba. Você está assumindo uma bomba. Tá? Essa é que é a grande verdade. Tá? Pós-demissão aí do Marcelo Santana, o Vasco vai precisar tomar mais algumas decisões difíceis. Demissão do Marcelo Santana, contrata Fernando Diniz, boa correção, boa, tudo certo. Só que aí o Marcelo Santana falou, pô, sobre os reforços, eu não escolhia, eu não meti o bedelho. Olha só, o diretor de futebol estava ali para isso e não escolhia os reforços. Não negociava com os reforços. O Vasco tem que parar com esse tipo de ceninha. Tem que parar com esse tipo de ceninha. Se não tem o profissional... Agora estão cogitando o André Mazuco, né? Trabalhou no Vasco com o Fernando Diniz. Trabalhou no Vasco com o Fernando Diniz. Aqui, vou falar uma coisa... não, com o Luxemburgo, perdão. Com o Luxemburgo, lá atrás. Mazuco. Bom diretor de futebol também, um cara muito competente, trabalhou no Botafogo, hoje está no Internacional, mas eu acho muito difícil a vinda do André Mazuco para o Vasco. E aí o Vasco realmente, sei lá, gente, sinceramente, eu estou passando algumas informações, estou fazendo algumas análises, falando também do clube, eu quero demais a opinião de vocês aqui sobre isso tudo, porque o Vasco precisa contratar um profissional sério, capacitado, para contratar reforços na janela do meio do ano, para negociar com esses reforços e reforçar esse elenco junto com o técnico Fernando Diniz, porque até onde vai a autonomia do técnico Fernando Diniz? Para ele trabalhar, para ele analisar o elenco do Vasco, e quando eu falo aqui, eu falo numa análise geral, vou barrar quem tiver que barrar, vou escolher os jogadores renegados, né, pela atual, não ficar toda hora tocando o nome do Felipe aqui, que parece que eu estou atacando o Felipe quando não é. Eu falei aqui sobre o erro do Felipe, grave, sobre o erro do Felipe. Eu não estou aqui para passar pano porque é Felipe, porque é de Romário, porque é Pedrinho, porque é Edmundo. Estou aqui para falar do Vasco. O Felipe errou e o erro dele foi grave demais. Ele não veio a público pedir desculpas para o torcedor. Vocês acham o quê? Que os outros jogadores não prestaram atenção na atitude do Felipe? Peraí, o cara é diretor técnico, vai para a coletiva de imprensa pós-jogo e larga o aço num ativo do clube, num patrimônio do clube? Se ele fez isso com ele, vai fazer comigo também. Porque eu também sou jogador. Né? Também jogo no Vasco. Em algum momento da minha vida, da minha carreira, eu posso jogar mal, e aí? Até porque as contratações do Felipe, que o Felipe escolheu, foram contratações bananadas. Ridículas. Sabe? Então, assim, o Vasco precisa realmente rever seus conceitos. Estou muito chateado, não vou negar aqui minha chateação, tá? Eu esperava um Vasco diferente. Eu vou separar bastante isso aqui, porque eu adoro o Pedrinho. O Pedrinho é um cara muito sério, tá? Muito sério. O Pedrinho é um cara muito sério. O problema é que a gente está à volta do Pedrinho. É o que, pelo menos assim, parece para o Eduardo, tá? O Pedrinho precisa tomar algumas decisões sérias se ele quiser, né, ter um bom desempenho como presidente na frente do Vasco. Que ele não vai sacanear o Vasco, sabemos disso. Que ele não vai enganar o torcedor, sabemos disso. Mas desde o momento que ele banca ali alguns nomes, eu
eu sinceramente fico, sei lá, eu fico pensativo. Porque, pô, o Pedrinho dele não precisa disso. É um cara que não precisa disso. É um cara muito bem quisto, é um cara muito bem, né, resolvido. Então, Pedrinho, decisões difíceis também precisam ser tomadas, sabe? Então eu como vascaíno, eu como profissional de imprensa, eu, sinceramente, eu não sei mais, eu não vou ficar aqui ofendendo a ninguém, diminuindo a ninguém, enfim, não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas o Vasco precisa literalmente passar por um processo de reconstrução, coisa que não vem acontecendo. Cadê a reconstrução? Eu tô vendo briga interna o tempo inteiro, um time que ontem, depois de muito tempo, deu para ver com o técnico Fernando Diniz à beira do campo um certo volume de jogo. Tomara que daqui para frente a tendência é melhorar, né? Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque realmente a situação do Vasco, ai gente, não é fácil não, tá fácil não. Daqui a pouco eu volto, hoje tem live, hoje tem vídeo no último horário do dia também. Fica atento aí, reforça aí a tua inscrição. Vamos falar de Vasco, vamos debater, vamos receber convidados especiais aqui e tudo mais. Tá certo? É isso. Volto a qualquer momento com notícias e informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.